Fala pessoal, a gente tá aqui pra reagir ao canal Eurofut, ao vídeo. Declarações que deram ruim. Quando tu abre a tua boca pra provocar os Eita, outros, que é tu isso? tem que se garantir. Caso contrário, a tua fala vai se voltar contra você. Exato. Como é o caso de várias declarações que saíram pela culatra no futebol. Eles têm mais medo de me pegar do que eu deles, então... Eu, por exemplo, até agora não entendi o que o Rafinha quis dizer quando falou. Porrada neles, sem dúvida. Fosse eles? Eles. É isso. Foi logo antes de uma Argentina contra Brasil, numa entrevista que ele deu pro Romário, e ficou na dúvida ali, né? Era pra colocar pimenta no jogo, pra fazer o torcedor brasileiro se importar mais com o negócio, era pra mostrar autoconfiança, ou pra provocar e desestabilizar os argentinos, ou era pra fazer média com o próprio Romário, já que o Rafinha ficou só repetindo o que o baixinho falava, né? Eu não sei, agora o complicado é que o Rafinha foi muito agressivo na fala dele, usando palavras ali de baixo calão e incitando violência. O que não só é completamente desnecessário, como, cara, o Brasil tava de mal a pior há mais de ano. Enquanto a Argentina, fortíssima, ganhando tudo desde 2021. Será que era o momento mesmo de meter uma dessa? E assim, no final das contas, não era, porque em campo não só o Brasil não deu porrada em ninguém, nem fisicamente, né, sentando o cacete nos rivais, nem futebolisticamente. O que se viu foi o contrário. O Brasil tomando porrada da Argentina, isso sim. Foram 4 gols, que só não ficou uma humilhação maior ainda, porque o Romero resolveu entregar um gol pro Matheus Cunha ali, né, que foi a única coisa boa que o Brasil fez no brincando, jogo, né? mas de resto o time não fez nada e o Rafinha tampouco. Ele cobrou uma falta que beliscou o travessão, mas foi só isso. E ele, que talvez seja o craque da temporada europeia, meteu uma de Gasparzinho no final das contas, assim como outros nomes graúdos da seleção. Ainda tomou um encontrão do Dibu Martínez, ficou pianinho, também tomou um amarelo, ficou suspenso do próximo jogo. Então, cara, a gente não sabe como é que seria a partida sem essa declaração, e é muito possível que a Argentina ganhasse de qualquer forma, mas o complicado é que os próprios argentinos contaram que ouviram a declaração e, claro, compartilharam ali num grupo que eles têm. Então foi uma parada que serviu de motivação pra eles amassarem o Brasa. E pra piorar, os jogadores lá da Argentina nem entraram na pilha. Eles simplesmente entraram motivados, ganharam na bola e ainda saíram por cima, elogiando o Brasil, como foi o caso do técnico Scaloni, que disse que adora o futebol brasileiro e desejou que o Brasil supere essa fase ruim. Ou seja, nem irritar os argentinos o Rafinha conseguiu por completo. Ele ofereceu porrada, mas não entregou nem soco, nem chute, nem nada. E ainda recebeu um abraço do Scaloni e o 4... Desculpa, mas é porque parece que a Argentina enfrentou um Brasil que ela não tá acostumada a enfrentar. Pode ser. E aí ela sentiu falta de ter pelo menos alguém de fato pra enfrentar. De fato pra enfrentar. No placar, foi a crônica de uma humilhação completa, e não só pro Brasil. A gente sabe que quem vota pra bola de ouro leva em consideração as atitudes fora de campo também. Esse é um dos critérios lá dos caras. Então não seria impossível que essa besteira que ele fez aí possa acabar contribuindo negativamente pro prêmio, né? Vamos ver. Falando de brasileiro, vamos falar um pouquinho do Vinícius Júnior, que mesmo que não tenha conseguido entregar pela seleção com a frequência que a gente gostaria, o talento dele não se discute. A gente sabe disso e ele sabe disso também. E eu falo isso porque na temporada 23-24, o Real Madrid enfrentava o Atlético de Madrid na Copa do Rei, quando o Vini recebeu um lançamento e de prima com a parte de fora do pé mandou direto pro gol e quase marcou uma pintura. E aí nesse momento as câmeras flagraram ele falando pra si mesmo. E ele é mesmo, beleza? Ninguém questiona isso. Só que essa fala, obviamente, deu uma viralizada na internet, porque no mesmo jogo, alguns minutos depois, o Vini perdeu uma bola no meio campo e ela caiu pro Griezmann. Aí o Grizu foi carregando, o Vini chegou na marcação, mas ficou pra trás 1, 2, 3 vezes, até que o francês simplesmente chutou e meteu um golaço daqueles, fazendo 3-2 pro Atlético, e depois meteu ainda mais um e eliminou o Real Madrid daquela Copa do Rei. Enquanto o Vini não fez um jogo muito bom. Então ele não mentiu, realmente ele é muito bom, mas nesse jogo aí deu ruim. E nesse sentido... É que eu acho que na hora... É porque a galera interpreta também do jeito que quer. Sim. Como eu interpretaria se eu visse, sabendo tudo que rolou. Que naquele momento, o jeito que ele pegou na bola e foi muito bom. Tipo, ele ficou chocado. Então ele, porra, bom pra caralho, entendeu? Eu acho que foi pela situação em si. Mas aí... Mas, porra, também depois como perdeu, eu acho que também fica meio que a critério de ver, né? Muito bom. Então ele não mentiu, realmente ele é muito... Não, vocês não veem eu aqui vendo o filme? Eu acerto um negócio, um coisinha do roteiro que eu acerto, porra, eu sou pica pra caralho. É verdade. No filme eu erro tudo. É verdade. Entendeu? Às vezes é um pouco nessa pegada, entendeu? Aí depois eu logo em seguida já cria outra e puta que pariu. Burra pra cacete. Pode ser também, gente, não sei. Ou pode ter sido só se achou mesmo e ficou feio. Momentâneo. Foi momentâneo. A Copa do Rei.
enquanto o Vini não fez um jogo muito bom. Então ele não mentiu, realmente ele é muito bom, mas nesse jogo aí deu ruim. E nesse sentido aí quem manda bem é o Cristiano, porque ele tem essa de dizer que ele é bom demais e tal, só que ele faz isso depois de meter o gol, com a comemoração de eu tô aqui, né? Aí é garantido que não vai sair pela culatra, porque se ele tá comemorando é porque o gol já foi feito. E falando em Real Madrid, a gente lembra como eles ganharam a Champions de 2018 em cima do Liverpool, naquela final com as falhas do Karius, né? E o golpe de judô do Sérgio Ramos no Salah, que tirou o egípcio da disputa. Aquilo doeu muito pro Mo, né? E também pra todo o torcedor do Liverpool. Então, quando os Reds classificaram pra final de novo em 2022 e estavam ali só esperando sair o resultado da outra semifinal, perguntaram pro Salah quem que ele preferia enfrentar, se era o Manchester City ou o Real Madrid. E ele cravou sem titubear que queria pegar o Real. E, cara, eu achei essa declaração na época excelente, porque assim, ele não ficou em cima do muro, sabe? Não ficou fazendo média. Ele falou o que tava no coração dele, pronto. Inclusive, todos nós aqui, se a gente sofre uma derrota dolorida assim no futebol, a gente quer poder se vingar depois, né? E é o que o Salah queria também. É um sentimento humano dentro do esporte ali, é normal. Só que no final das contas, pegou mal, porque perguntaram pra ele, né, se era isso mesmo, e foi o que ele confirmou. Bem humorado como o Salah é, simpático ali e tal, mas no final das contas, essas palavras saíram pela culatra. E não só essas, porque ele também foi pras redes sociais, na real, e postou assim: temos contas a acertar. Ih, rapaz. Coisa que o Salah talvez não esperava, né? É que do outro lado tinha o Vini Júnior, que marcou o gol do título, e tinha o Courtois, que fechou o gol. Parou quase sozinho. O Liverpool, que foi muito superior no jogo. Então o belga garantiu ali que não era a hora da vingança, e o Real Madrid saiu campeão. Pela segunda vez em cima do Liverpool do Salah. E vai ser a hora da vingança um dia? Acho que nunca mais, né? Porque pra Liverpool e Real se pegarem em mais uma final de Champions, e com o Salah jogando lá ainda, dificilmente vai acontecer. Mas quem sabe um dia o Salah não vai jogar no Pachuca e tenta revanche contra o Sérgio Ramos, que tá lá no Monterrey. Vai saber, né? Por falar em confiança demais, o próximo caso é um dos mais famosos, principalmente no Brasil. Na final da Libertadores de 2011, o Santos foi campeão metendo 2-1 pra cima do Peñarol. No calor do momento, o lateral esquerdo do Peixe, o Léo, meteu uma frase que ficaria eternizada no folclore do futebol brasileiro. Perguntaram pra ele sobre o Mundial de Clubes que o Santos ia disputar, e ele disparou: Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Bom, por o azar do Léo, aquele time do Santos era bom, mas do Barcelona simplesmente era o Barcelona de Pepe Guardiola. Simplesmente considerado um dos melhores times da história do futebol. E aí quando chegou o momento do Santos... Não, gente, ele já sabia daquilo, né? Ele já sabia que era o Barcelona do Pepe Guardiola, que tinha um monte de gente. Mas aqui no calor do momento a pessoa tá, tipo, eufórica, ganhou. Aí fica naquela, tipo, vamos ver então, se, tipo... Vamos ver se a gente é bom daquilo mesmo. Eu acho que não era do momento, a pessoa fala merda mesmo, assim, no sentido que, tipo, pode dar bom, mas também pode dar ruim. Com toda certeza. Considerado um dos melhores times da história do futebol. E aí quando chegou o momento do Santos pegar o Barça no Japão, né? O que aconteceu foi um verdadeiro massacre. Foi 4-0 pros culés, sem nem suar muito, né? O Santos mal viu a cor da bola, o Messi deu show, e no final das contas, o Barcelona, né, Léo? Realmente era aquilo tudo mesmo. Outro cara que tava muito confiante antes de um confronto difícil era o zagueiro alemão Mertesacker. Ele defendia o Arsenal já naquela reta final do Arsène Wenger, em que o time era meio a bomba assim, né? E não botava medo em ninguém direito. Eis que eles cruzaram com o Bayern de Munique na Champions. O Arsenal tinha esse time que tá na tela, tá? Vocês podem ver que tem alguns bons jogadores, mas nem se comparava com esse elenco do Bayern de Munique, que a gente olha hoje e vê vários jogadores que marcaram a história, como o Xabi Alonso, Vidal, Robin, Leva, Neuer. No papel, o Bayern era muito superior. Mesmo assim, o Mertesacker foi pro Twitter. Tem um ranço desse menino. Desse aí? Ele é alemão. Papel, o Bayern era muito superior. Mesmo assim, o Mertesacker foi pro Twitter um dia antes do jogo de ida e soltou a seguinte pérola: hoje não estamos de brincadeira. E assim, nada demais, tá? O jogador tem que ter confiança mesmo. Eu gosto dessas provocaçõezinhas de leve que não fazem mal pra ninguém. Não acho que foi um erro dele necessariamente. Mas, cara, de vez em quando a gente compara os times no papel, e a diferença que se vê no papel não se vê em campo. Mas dessa vez, pro azar do Mertesacker, se viu, né? O Bayern comprovou a superioridade e meteu 5-1 na Alemanha. E pra completar a crueldade, foi lá no Emirates e meteu mais 5-1. O Bayern simplesmente meteu 10-2 no placar agregado. 6 jogadores bávaros diferentes marcaram gol de tudo que é jeito. De cabeça, de fora da área, de pênalti, de cavadinha. Os últimos 2 gols no jogo de volta são humilhantes, porque dá pra ver os jogadores do Bayern
chegando na área do Arsenal, sem os zagueiros nem voltarem pra marcar. Os jogadores dos Gunners já tinham desistido completamente, né? Como se fosse, pô, sabe assim, fim de pelada? Quando aquele preguiçoso do teu time lá tá cansado e prefere tomar um gol do que correr. Tava nesse nível aí. E aí, pô, 10-2. Se isso aí era o Arsenal não dando pra brincadeira, imagina se o Arsenal entrasse brincando, né? Ainda falando em Arsenal e em 5-1, recentemente teve outra polêmica também por conta de uma treta entre o Gabriel Magalhães e o Haaland. E depois do City conseguir resgatar um empate heróico contra o Arsenal em setembro de 2024, o Haaland foi visto chegando perto do Arteta, técnico do Arsenal, e dizendo... Basicamente o Haaland dizendo que o Arsenal tava melhorando e tal, mas que não era pros caras ficarem se achando, né? Foi uma parada ali de sangue quente e não uma declaração em si, não algo que ele falou na entrevista e tal. Mas esse stay humble dele acabou voltando pra morder o norueguês, porque alguns meses depois o Arsenal foi pegar o Manchester City de novo e dessa vez aplicou um 5-1, deixando o Haaland pianinho até tendo essa comemoração zoada na partida pelo Lewis Skelly. Então acabou sobrando demais pra ele. Quem foi humildado depois dessa aí foi o próprio Haaland, né? Falta em você, rapaz. Humildade. E por falar em Arsenal, em 2013 ia ter um derby do norte de Londres contra o nosso Totão da Massa. O Tottenham naquela época tava numa curva ascendente muito grande, né? Naquele momento muito por conta de um tal de Gareth Bale, que viria a ser eleito o melhor jogador do campeonato inglês. A fase do galês era, pô, assim, espetacular, ele tava imparável e metendo cada bucha inacreditável de fora da área, né? Não à toa, depois dessa temporada que ele foi vendido pro Real Madrid. E aí, antes do clássico... O que foi? Olha aí. Calma aí, gente. Eu fui mexendo no óculos. Só que não tem óculos. Eu ia pegar o óculos. Gente, tem um vício de óculos, não faz, né? Você tá sem ele e tem vícios de... Enfim. É muito bom. Né? Não à toa, depois dessa temporada que ele foi vendido pro Real Madrid. E aí, antes do clássico, então, perguntaram pro Wenger, que era o técnico do Arsenal, né? Sobre o Tottenham e o Bale. E o treinador respondeu na lata: não temos medo dele, nem de nenhum jogador. Grandão, bom, hein? Mas... Cara, assim, eu bato palma porque realmente um time pra ser vencedor não tem que ficar tendo medo de ninguém mesmo. Todo adversário tem que imaginar que dá pra enfrentar de cabeça erguida, né? Com um plano pra parar as principais armas dos caras e tal. Mas é aquela coisa, né? O Bale, ouvindo isso, deve ter ficado empolgadaço pra calar o Wenger, porque ele ganha uma bola de cabeça no meio campo, se movimenta pra receber na frente e tira do goleiro com requintes de crueldade, usando a parte de fora do pé ali. Um belo gol de um jogador que realmente estava on fire naquele momento. Depois o Tottenham ainda faz mais um gol praticamente idêntico na mesma movimentação. O Arsenal diminui e pressiona pelo empate, mas não consegue e perde o jogo por 2-1. Então, no fim, o Wenger falou que não temia o Bale, mas não só tomou um gol dele, né? Como perdeu o jogo também. Agora, cá entre nós, não valeu de nada, porque o Tottenham perdeu a vaga na Champions justamente pro Arsenal. Essa do Bale foi em 2013, tá? Só que, assim, um ano pra frente, a gente teve outra declaração, dessa vez até mais engraçada do que qualquer coisa, né? Envolvendo a Inglaterra. Olha o caso. Era a Copa de 2014 no Brasil, e um grupo que tinha Costa Rica, Uruguai, Itália e Inglaterra. Parecia que seria fácil pros europeus. Só que isso logo mudou com os ingleses perdendo os 2 primeiros jogos e já ficando à beira da eliminação. Aí, pra eles poderem sonhar em classificar ainda, a Itália teve que vencer a Costa Rica na segunda rodada. Foi aí que apareceu ele. Ele que tem que sempre aparecer nesse tipo de vídeo. O italiano Balota, o nosso querido Balotelli, que tava de bom humor e resolveu se dirigir... Só o Balotelli mesmo, né, cara? Se dirigir ao Twitter pra soltar a seguinte joia: se a gente ganhar da Costa Rica, eu quero um beijo. Na bochecha, é claro, da rainha da Inglaterra. Bom, tem diversos problemas com essa piadoca, mas o maior deles é o Balota achando que Copa do Mundo é hora de fazer piada, né? O resultado disso aí foi a Itália não só tomando 1-0 da Costa Rica com gol do Brian Ruiz, aquele mesmo que passou no Santos, né? Como o Balotelli perdendo uma boa chance, perdendo uma chance claríssima, e a Itália perdendo o jogo. E sendo eliminada na fase de grupos. E talvez o pior de tudo, o nosso querido Mário ficou sem o beijo que ele tanto sonhava, né? Ou na real, pra mim, quem saiu perdendo foi a Rainha Elizabeth, que perdeu a oportunidade de conhecer o Balota.
Por falar em Copa do Mundo e em sonho, todo mundo que chega numa final de Copa tem o direito de sonhar com o título, que foi exatamente o que aconteceu com os croatas em 2018, depois daquela campanha incrível deles. Pra chegar naquela final, a Croácia teve que eliminar a favorita Inglaterra, vencendo de virada por 2-1 nas semis. E assim, foi muito bacana pra uma seleção pequena, mas o sucesso entra às vezes na cabeça de alguns jogadores, né? Então depois da classificação, e ainda antes da final, foram entrevistar o Lovren, zagueiro croata que jogava no Liverpool na época. E o homem talvez tenha se achado um pouquinho demais. As pessoas dizem que a minha temporada foi difícil, mas eu mostrei levando o Liverpool para a final da Champions e agora a Croácia está na final da Copa. As pessoas deveriam reconhecer que eu sou um dos melhores defensores do mundo e pararem de falar besteira. Acontece que poucos dias depois, a Croácia não foi páreo para a França na final e tomou simplesmente 4 buchas. Aí tu pode argumentar corretamente que um zagueiro não defende sozinho, né? É óbvio. E olhando aqui os 4 gols, eu não acho que nenhum tenha sido falha ou culpa do Lovren. Caralho, mas deixa a bola deixa passar. de ser meio kármico o cara meter uma dessa antes da final e ver a defesa ser vazada 4 vezes em 90 minutos. Coincidência e no final demais, das contas, também sejamos sinceros, o Lovren tava certo. Ele era, sim, um dos melhores zagueiros do mundo, um dos 100 melhores. Sem dúvida nenhuma. Diria até mais. O Lovren naquele momento era, sem dúvidas, um dos zagueiros do mundo. E falando na França, a gente pula diretamente para a Eurocopa de 2024, quando os franceses enfrentavam a Espanha na semifinal. Aí o nosso querido Rabiot, que nem gosta de uma polêmica, né? Imagina, foi perguntado sobre a sensação Lamine Yamal. E naquela época, ele cometeu o erro de responder da seguinte maneira: a gente não vai deixar ele se sentir confortável. E vai mostrar que pra chegar numa final de Euro, ele precisa mostrar muito mais do que ele já mostrou. Gente? Bom, chegou eu não preciso deitado. dizer pra vocês que o Rabiot provocou o cara errado, né? Porque a Espanha virou o jogo contra a França justamente com o Yamal marcando um golaço absurdo e de fato mostrando mais do que ele já tinha mostrado na Eurocopa, chegando na final e depois ainda levando a taça pra casa. Com o detalhe de que se tu repetir o gol lentamente, tu percebe que o Yamal dá uma sambada. Ele tira o marcador ali, o cara vai seco, abrindo espaço pro chute. E o marcador era o cara que falou Rabiot, cara. Se eu fosse escrever um roteiro de sacanagem, não teria sido tão perfeito quanto esse. Dá pra ver mas fica cabelinho. melhor, porque depois do jogo, o Yamal ainda postou uma mensagem enigmática nas redes sociais dizendo o seguinte: mova-se em silêncio e só fale quando for pra dizer checkmate. Basicamente dizendo que o Rabiot, assim, né, abriu a boca fora da área, se ferrou, meu amigo. E é curioso, o Rabiot ainda tem a moral de querer meter uma declaração dessas, né? Ainda mais porque justamente ele ficou fora de uma Copa do Mundo por conta de algo que ele falou. Isso aí a gente já contou neste vídeo que tá aparecendo na tela. E vale a pena clicar e assistir, nem que seja pra dar uma risadinha no nosso mano Rabiot, que tá virando igual o Balotelli e aparecendo em tudo que é vídeo desse tipo aqui, né? Foda, né? Porque tipo, a galera fala muito no calor do momento, né? Mas isso acaba virando de alguma forma. E depende... A pessoa tem que também, né, ter uma noção. Assim como também muita gente falou e também concretizou, né? É tipo meio que uma aposta numa situação. Não tem jeito, né? Porra, mas você tá assim, apostando que você tá confiado. Uma loucura, gente. Uma loucura. Gente. Botou na mesa, tem que... tu tem que falar quando já acabou. Comeu na janta, tem que... Acabou, fez tudo lá, aí fala. Isso. Que botou na mesa, eu tô aqui. Jantar, senão exatamente, não adianta, pô. Tem que fazer que nem Cristiano Ronaldo. Espera. Eu tô aqui. Sim, por exemplo, Twitter é um calor do momento, mas dá pra apagar ainda. Tudo bem, nunca vai sumir. Não, mas pelo menos vai ter apagado ali. Mas as pessoas já printam logo assim que vê. Mas calor do momento, respira, gente. Não, especialmente mais difícil. Melhor você fazer, respirar. Mas no Twitter, respira e não bota. Porra, é foda. Nunca vai, aquilo ali não vai morrer. Não vai mesmo, não. Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, tá? Compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.